Bom, gente, vocês sabem muito bem que sempre quando eu tenho informações sobre Chao Nu no exército, eu trago aqui pra vocês. Eu tava aguardando ansiosamente pelo dia em que eu tivesse alguma notícia de Jundi, porque Chao Nu a gente sabe que é um super astro global, conhecido por muita gente, por todo mundo, pelo mundo inteiro, entendeu? E obviamente o Jundi, sendo do All in One Off, que é um grupo bem pequeno, né, de K-pop, não ia ter tanta visibilidade, não ia ter tanta curiosidade com relação ao público, né? Mas eu achei que pelo fato deles terem entrado no mesmo dia e muito provavelmente estarem no mesmo pelotão, que ia sair em algum momento alguma coisa de Jundi. Então eu fiquei buscando esse tempo todo informações de Jundi e até então não tinha nenhuma informação, até que hoje eu obtive uma informação aqui no Chao Nu Internacional e eu vou trazer aqui pra vocês novidades sobre Chao Nu e Jundi, sobre os dois, tá, gente? Então, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E pra quem tá perdido no rolê e não tá entendendo nada, gente, quem é Jundi? De onde surgiu Jundi? All in One Off? Do que a Gabriela tá falando? Bom, gente, na verdade, essa aqui é a parte 2 de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás. Eu vou recomendar aqui nos cards que vocês assistam a parte 1 pra vocês entenderem melhor esse rolê, tá? Mas é o que eu falei agora aqui na introdução do vídeo, né? Um outro idol de K-pop chamado Jundi, do grupo All in One Off, está no mesmo pelotão aqui no Nu, e entrou no mesmo dia que no Nu, tá? Eu só sabia dessa informação até então. Tanto que eu destrincho melhor os detalhes do que eu sabia até então nesse vídeo que eu deixei nos cards. Porém, hoje eu tive mais informações, então vim trazer aqui pra vocês. Eu tô aqui no X do Chao Nu Internacional, que é uma grande fonte aí de notícias relacionadas a Chao Nu, sendo que algumas delas eu trago aqui pra vocês e contextualizo e debato, aquela coisa toda. Então, o que a gente tem visto muito no Chao Nu Internacional são algumas pessoas que estão, né, lá no exército junto com o Nunu, e acabam colocando em fóruns tudo que acontece lá dentro, né? Do tipo, hoje eu vi o Chao Nu jogando futebol. A gente já falou algumas notícias aqui, né? Falei com o Chao Nu hoje, pedi autógrafo a ele, umas coisas assim, né? E aí tem um cara que contou que tá atrás do Nunu desde o dia que ele entrou, né? E aí ele comenta do Jundi também, né? Até porque há uma certa proximidade entre o Nunu e o Jundi mesmo, né? Então, eu até então não tinha confirmação total de que o Jundi estava no mesmo pelotão que o Nunu. Ele acabou falando isso aqui nessa postagem. Então, gente, essa postagem aqui é enorme, tá? Porque ele conta em detalhes o que tá acontecendo desde o dia que ele entrou no exército, que ele entrou no mesmo dia que o Nunu, aquela coisa toda. Ele colocou, inclusive, algumas imagens aqui para ilustrar. Essa postagem ia me passar completamente batida se eu não tivesse visto a foto do Jundi aqui na postagem, né? O perfil dele aqui do All in One Off, né? Ele é um pouquinho só mais baixo do que o Nunu, né? Ele tem 2 centímetros a menos que o Nunu. Ele é bem bonito também, né? Então, assim, obviamente os dois chamam muita atenção no meio daquela homenzarada toda. Eles com essa cutis maravilhosa, com esse cabelo perfeito, com esses rostos lindíssimos, obviamente vão chamar atenção, né? Então, eu vou ler todo esse relato aqui desse trainee, né? Tão trainee quanto o Nunu, né? A única diferença é que o Nunu é o líder do pelotão, né? E os outros não são líderes, mas enfim. E vou destrinchar aqui melhor uma versão traduzida, obviamente, né? O que ele falou do Chao Nu e do Jundi, tá? Então vamos lá. Bom, gente, é o seguinte, é a história de um recruta que se alistou junto com o Chao Nu. Dia do alistamento no centro de treinamento do exército. Aí ele fala o seguinte: eu estava parado, apenas distraído, quando de repente ouvi aplausos vindo dos assentos de conhecidos do lado direito. E lá estava ele, por volta das 10 horas de mim. Chao Nu apareceu. Tadã! Mesmo de longe, ele estava brilhando. Todo mundo fala isso, né? Que ele é um ser iluminado, um ser que brilha, que chama atenção. Todos eles falam isso, né? Ou seja, não há masculinidade frágil, at all. Assim, eu acho que todos os coreanos, sejam homens ou mulheres, sempre elogiam muito a beleza do Nunu, né? Que é realmente uma coisa assim fora do normal. Quase um ET, mas tudo bem. A partir daquele momento, ele falou que o objetivo dele era seguir o Chao Nu e ser designado para o mesmo quartel. Os instrutores estavam chamando pessoas aqui e ali, nos enviando para frente e para trás. Era bastante caótico no dia lá que todo mundo entrou, né? Que de fato tinha muita gente, né? Até organizar aquela
almenzarada toda, obviamente, deve ter demorado. Eu simplesmente continuei seguindo o Nu Hyun por aí. O resultado, sucesso parcial, não consegui o mesmo quartel, mas fomos designados para a mesma companhia. O centro de treinamento é organizado como regimento, companhia, pelotão, esquadrão. Regimentos são locais completamente separados. Companhias estão no mesmo prédio, mas em andares ou seções diferentes. Esquadrões são os quartéis. Em outras palavras, mesma companhia usando os mesmos espaços e treinando juntos. Mensagem do Instagram enviada para o Chanu, imagem 1. Ele vai destrinchar aqui o que tem nas 4 imagens da postagem, tá? Então, ele enviou uma mensagem para o Chanu pelo Instagram. Olha isso, gente, que loucura. Então ele escreveu no Instagram o seguinte, tá? Sou o recruta número 124, da 5ª Companhia, 3º Pelotão, 1º Esquadrão. Deve ser muita pressão. Então, obrigado por todo o seu trabalho duro. Ou seja, foram palavras de incentivo, né? Ele falou assim, estou torcendo por você, lutando, aquele fighting, né? Fighting. Então, no início do treinamento, no Hyun estava de plantão noturno em nosso quartel por volta de 1 hora, 2 horas. Então, eu preparei uma carta escrita à mão com antecedência e entreguei a ele enquanto fingia ir ao banheiro. Gente, parece cena de dorama isso, né? A carta basicamente dizia que ele parecia mentalmente exausto, mas que eu estava torcendo por ele. E que era impressionante vê-lo assumindo o papel de recruta líder da companhia. Ou seja, esse papel de liderança, né, do Nunu, logo de cara, né, logo assim que ele entrou, foi dada como uma coisa assim muito impressionante, né? Nossa, ele conseguiu esse posto, que bacana, né? As pessoas acham isso assim muito incrível, né? E essa questão de que ele parecia mentalmente exausto, gente, é que eu acredito que nas primeiras semanas, Nunu devia estar com dificuldade de dormir num lugar diferente, numa cama diferente, com um monte de homens junto, ou seja, não está acostumado. Então eu acredito que ele devia estar parecendo exausto nessas primeiras semanas, porque ele estava ainda se adaptando, né? Eu acredito que agora que já passou, tipo, uns 2 meses, ele já deva estar mais adaptado, já deve estar dormindo bem, comendo bem, mas acho que no início realmente eles passam por um período ali de adaptação, né? Então eu vejo isso aqui como uma coisa não preocupante e sim como uma coisa normal, tá? Então vamos continuar aqui a leitura da carta. Então, no início, o Yoon Hyun parecia realmente exausto, ou seja, no início, tá vendo? Não é até os dias de hoje, é no início, tá? Mas no meio do treinamento ele relaxou completamente, ou seja, depois ficou mais tranquilo, né? Ele até começou a falar casualmente com as pessoas que tinha acabado de conhecer e se tornou como o Hyun da vizinhança, ou seja, a gente sabe que Nunu é muito gentil, fala com todo mundo, ele é muito simpático, muito comunicativo. É uma pessoa que naturalmente faz amizade fácil, né? E aí ele colocou a espuma de limpeza que Chaunu usa na imagem 2. Ele ainda botou assim, eu vi pessoalmente. Ou seja, ele viu a marca na espuma de limpeza que Chaunu usa. Ele colocou aqui na imagem 2, Zeroide. Nunca ouvi falar. Mas é isso aqui, tá? Custa 26.600 wons, né? Pinproof Gel Cleanser. Enfim, gente, nunca ouvi falar nesse produto aqui, mas tá aqui. Se vocês têm curiosidade de saber qual é o gel de limpeza que Nunu usa, é esse aqui, tá? Obviamente ele não devia estar ganhando nada com isso aqui não é uma propaganda paga, nem nada disso, obviamente. Ele deve estar falando sério, né? Ele não falaria dessa marca aqui aleatoriamente, acredito eu. Mas, Gabriela, cadê a parte que você falou que tinha Jund? Calma, eu vou chegar lá. Esperem aí. Bom, imagem 3. Ele estava no mesmo quartel que Chaunu, com o número de matrícula seguinte, ou seja, imagem 3 é a imagem do Jund. Ou seja, esse recruta não conhecia Jund. Como eu falei, o Leonoff é um grupo menos famoso, então ele não reconheceu o Jund. Ele confirmou que a gente queria saber, que ele estava no mesmo quartel que Nunu e que o número de matrícula deles é parecido, é um seguido do outro. Eles têm um número, um seguido do outro mesmo, tá? E aí ele falou o seguinte, suas costas e a vibe geral eram tão parecidas que no começo eu fiquei confuso, pensando que ele era o Chaunu. Como eu falei pra vocês, né? O Jund tem 1,81 m, Chaunu tem 1,83 m, são realmente, né, alturas parecidas. De costas, eles têm mais ou menos o mesmo porte físico, até porque Jund, além de
Assim como o Nunu, o Junji também faz dorama, o Junji também modela. Então, assim, você olhando de longe, né? Todo mundo fardado, todo mundo igual. Obviamente você vai acabar confundindo, até porque a altura é parecida, o tipo de corpo também é parecido. Mais assim, mais magro, mais esguio, óbvio, tem uns brações ali, porque eles puxam ferro e tal. Mas assim, realmente de costas eles devem ser parecidos, tá? Eu não duvido dessa informação. Então ele realmente ficou confuso achando que ele era o Chao Nu. O Junji era o Chao Nu, olha que coisa louca. Alguém deve ter apontado pra ele, falando assim, aquele idol ali, né? Aquele cara famoso. Aí apontou assim, aí no mínimo ele deve ter confundido achando que era o Chao Nu. Deve ter acontecido algo nesse sentido, né, gente? Bom, aí tá falando aqui, entre nós o chamávamos de short Unu. Já disseram aqui nos comentários que esse short tá mal traduzido. Que na verdade não é short Unu, e sim fake Unu. Ou seja, a gente acabou descobrindo, gente, que o apelido do Junji no exército é fake Unu. Gente. Só porque os caras de costas são parecidos e os dois são idols, e os dois são atores, os dois cantam, os dois dançam, os dois interpretam. Fake Unu. Sobrou pro Junji, né, coitado? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos continuar aqui que a história tá muito interessante. Alguns até brincaram que talvez ele fosse um empresário plantado de propósito pela agência do Dudu, ou seja, pela Fantásio, para distrair a atenção. Ou seja, a Fantásio plantou um cara aqui parecido, só pra poder dar uma despistada. Gente... Olha que loucura a imaginação do fanboy. Não, porque isso aqui é um fanboy, né? O cara ficou perseguindo o Nunu, descobriu até o shampoo que o Nunu usa, né? O gel de limpeza de Nunu. Gente, que loucura, né? E aí, ele vai explicar agora aqui o que tem na imagem 4, que na verdade é o autógrafo do Nunu, né? E aí ele tá explicando aqui o seguinte. No final do treinamento, finalmente consegui o autógrafo do Nu Hyun. Aí, o Nu escreveu pro recruta o seguinte: você trabalhou duro. Então, assim, eles acabaram meio que dando palavras de incentivo um para o outro, né? Ele já tinha mandado uma mensagem no Instagram, dando uma mensagem de incentivo, já tinha entregado uma carta, aí, por fim, rolou o autógrafo, né? Gente, assim, muito engraçado, porque finalmente nós tivemos notícia de Junji, descobrimos que Junji e Nunu, como eu tinha falado no vídeo anterior, né, que eu achava que eles estavam realmente próximos ali, né, ou na mesma banda, ou no mesmo pelotão que fosse, realmente tá condizendo, né, a história aqui do recruta. E só pra complementar essa questão da proximidade do Nunu e do Junji, e eu acho até que tem a ver, vendo até pela essa declaração, que o número de matrícula dele é quase que o mesmo do Nunu, é um número seguido do outro. A foto que eu tinha divulgado aqui pra vocês é aquela primeira foto do Nunu, que tá o Nunu com aquela abraçadeira azul, né, e com o resto do pelotão dele junto com ele. Então, gente, lembra que eu falei aqui pra vocês? Na hora de divulgar essa foto, pediram pra tampar o rosto dos outros recrutas, porque os outros soldados não são pessoas famosas, então não tem nada a ver ficar mostrando o rosto dos caras, aquela coisa toda. E eu não tinha visto que o Junji tava no meio daqueles caras, entendeu? Porque realmente os rostos estavam tampados mesmo, né? E agora eles botaram na internet, não aqui nessa postagem, mas eu achei na internet, a foto que tá realmente os dois fardados ali, entendeu? E aí eu pude de fato ver, confirmar mesmo que eles estão juntos, gente. Estão juntos sim, como eu já tinha falado naquele primeiro vídeo. Então no Reddit eu acabei achando essa foto aqui, né? Que realmente é a foto dos dois, um do lado do outro. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez essa foto, tava a foto do Nunu aqui, sem tamparem o rosto do Nunu, claro, que é pra gente poder ver, né, que era a foto dele mesmo. E os outros caras todos aqui do lado do Nunu, tava todo mundo com a cara tampada, não dava pra ver, tava meio cinza, assim, o rosto, né. Então, eu, de fato, não sabia que o cara do lado do Nunu era o Junji mesmo, e o Junji tá aqui do lado, né. Com uma posição muito parecida com a do Nunu, né, as mãos estão assim, né, repousadas sobre a coxa, todos eles estão com a mesma pose, assim, né? Com a manguinha dobrada, assim, ou seja, tá tudo muito, muito parecido, né? Você olhando de longe, gente, né? Todo mundo fardado, altura parecida, todo mundo careca, não tem diferenciação de cabelo. Realmente dá pra você confundir, mas de longe, né, gente? Porque de perto, posso falar pra vocês de cadeira, porque eu já vi os dois de perto.
tá? Então eu posso falar, eu tenho todo o direito de falar. Eles não são parecidos, gente. De perto, não são, tá? Mas de longe, eu realmente acho, até de costas, tudo bem, né? Dá pra confundir. Mas assim, gente, então é isso. Temos a confirmação de que realmente Junji e Chaonu estão lá trocando figurinhas, conversando, na maior amizade. Fico muito feliz, de novo falando isso, né? Fico muito feliz deles terem lá alguém com quem conversar. Afinal de contas, eles não são pessoas comuns, eles são pessoas públicas. Então, eles passarem por essa experiência juntos, eu acho que é muito mais significativo, né? E muito mais tranquilo, né? E agora é interessante de ver os comentários aqui, que eu não tinha visto essa postagem no Reddit antes, né? Meu Deus do céu, que encontro! Migalhas militares sempre levam a histórias cruzadas inesperadas. Uma das únicas coisas boas enquanto a gente espera. E realmente foi uma história cruzada inesperada pra mim também, até porque ter os meus bias, os meus dois grupos de K-pop favoritos no exército ao mesmo tempo, um do lado do outro, no mesmo pelotão, entrando no mesmo dia, gente, assim, é muita coincidência, né? É muita loucura, pelo menos pra mim, na minha cabeça, quando eu soube que o Junji e o Chaonu tinham entrado no mesmo dia e iam sair no mesmo dia, eu já tinha ficado louca. Agora, saber que eles são um número, só um número de diferença de matrícula, então no mesmo pelotão, gente, isso assim, é uma doideira, é uma loucura, né? Então é isso, né, gente? Agora a gente fica aqui esperando pra ver quando que eles vão se apresentar, né? Pra gente poder ver esses dois aí, né? A etiqueta azul é pro líder do squad, então sim, o Nu é o líder. Agora só resta esperar o treinamento básico acabar e ver quais eventos o Junji vai participar ou fazer. A gente tá esperando aqui essas informações, né, gente? Afe Maria, olha, tô muito ansiosa pra ver esses dois meninos em mais fotos, em mais vídeos, em mais situações engraçadas, porque só de saber que o Junji tá sendo chamado de Unu fake, de fake Unu, ai, gente, o povo deve zoar muito o Junji, coitado. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo super inusitado que eu trouxe hoje aqui pra vocês. E qualquer novidade, obviamente, de Nunu e de Junji também, por que não? Eu trago aqui pra vocês, tá? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.